Olá, meus amigos, boa noite. É com a maior alegria que nós retornamos a esse canal para que possamos falar um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus. Queremos agradecer, como sempre, aos nossos irmãos, nossos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, que permite com que nós possamos estar aqui levando para vocês uma palavra a mais para que nós possamos cada vez mais aprimorar aí o nosso conhecimento com relação à doutrina espírita. Esta noite nós iremos falar a respeito do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar no capítulo sobre o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Antes de nós começarmos, vamos agradecer então a Deus por esta oportunidade, pedir a Ele que nos ilumine para que possamos realizar os nossos trabalhos com o intuito de podermos conhecer então cada vez mais as lições deixadas por Jesus, né? E quantos de nós nos perguntamos, né, como poderíamos então agradar verdadeiramente a Deus, né? Seria através da prática da caridade, né? De auxiliarmos na distribuição de cestas básicas em nossa comunidade, de participarmos de coleta de alimentos, roupas para todos os nossos irmãos necessitados, de participarmos também, às vezes, de grupos, aqueles que visitam hospitais e entidades com o intuito de levarmos a palavra amorosa sempre àqueles que estão passando por momentos de dores, né? Toda ação, toda ação, ela tem como um objetivo, né, de minimizarmos, né, o sofrimento de nossos semelhantes. Isso nada mais é do que a expressão do mais profundo amor, né? Mas a resposta mais clara, objetiva, a essa questão, né, obrigatoriamente nos fará passar pela prática do perdão e da reconciliação com os nossos semelhantes, conforme Jesus, através dos seus ensinamentos, né, nos traz no Evangelho desta noite. E diz o seguinte, está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Jesus, então, ele nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é termos o nosso interior sem nenhum ressentimento de quem quer que seja, né? Nós temos, antes de nos dirigirmos a Deus, que nossos corações estejam livres de qualquer mal, perdoando, né, qualquer ofensa. Só então podemos então oferecer a nossa oferenda, né, com o coração limpo, né, de qualquer mau pensamento. Não é assim que nós, na verdade, aprendemos na nossa oração, o qual Jesus nos ensinou, perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O texto evangélico dessa noite nos fala em sacrifício, né? Geralmente, essa ideia que nós temos de sacrifício está vinculada ao que é sofrimento, a dor, né? Então, como é que o sacrifício então poderia ser agradável a Deus, né? Jesus, ele materializou o preceito, porque naquela época os judeus, eles ofereciam sacrifícios materiais, né, conforme os usos, né, e os costumes em voga. Os seus sacrifícios a Deus, eles imolavam animais. O grande objetivo deles era expurgarem a culpa, buscarem o perdão, né, ou então pedirem auxílio a Deus, né? Atualmente, as coisas são bem diferentes, né? O cristão, ele não oferece mais dons materiais, né? Já visto que ele espiritualizou, né, o sacrifício. O cristão, então, o que ele oferece? Ele oferece a Deus a sua alma, né? E essa alma tem que procurar, o grande objetivo dela é estar purificada. Ao nos apresentarmos, então, a Deus, devemos abandonar, né,
todo aquele sentimento de ódio que às vezes nós alimentamos, vinganças, aqueles ressentimentos que nos corroem, né? O mau pensamento, contra quem quer que seja, contra os nossos semelhantes, contra os nossos irmãos, né? Jesus nos coloca o sacrifício como uma oferenda, mas com base na renúncia dos nossos sentimentos inferiores, né? Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que tudo aquilo de negativo, né, que nós temos com relação aos nossos irmãos e com relação a nós mesmos, né? Todo sacrifício proposto por Jesus, como a gente disse, tem que ser de ordem espiritual, com o nosso interior renovado, voltado às virtudes, né? Vencendo nossas imperfeições, o nosso orgulho, né? Buscando então a tão falada, tão comentada, tão almejada reforma íntima, né? E porque às vezes no nosso dia a dia as coisas acontecem, nós nos desentendemos e nós não perdoamos, né? Ou então nós não perdoamos de imediato, nem pós, né? Por que nós não fazemos isso quando nós somos ofendidos, né? Isso, na verdade, ocorre porque o sentimento de perdão ainda não vibra amorosamente em nossos corações, infelizmente. Às vezes precisamos de um tempo, né, para entender esses conflitos, né, interiores que nos machucam, né, entre abrirmos ou cerrarmos, então, as portas do coração ao perdão àquele semelhante nosso, né? E essa é uma das grandes lutas nossas, né? O caminho que temos, então, que buscar é o sacrifício do Espírito em se transformar para a gente poder se aproximar cada vez mais de Deus, né? E a doutrina espírita vem nos elucidar, mostrando para nós que essas nossas dificuldades e sofrimentos são parte de um processo educativo do nosso próprio espírito, com o intuito exatamente de aprender a lição. E nos facilita o entendimento quando a gente considera que é através das nossas reencarnações e com elas a lei, né, de causa e efeito, juntas exprimem a verdadeira justiça de Deus, né? Pedro, então, o que ele faz? Ele indaga Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? Seria 7 vezes? E Jesus então responde: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus já estava aqui falando de nós procurarmos o perdão incondicional. O perdão incondicional que é puro em nós, né? E nós devemos exercitá-lo sempre no nosso dia a dia, para que ele possa estar enraizado em nós, né? Um perdão que me faz lembrar o Mahatma Gandhi, quando a ele foi perguntado como ele perdoava os seus inimigos, né? E ele respondeu que ele não perdoava ninguém, simplesmente porque ele não se ofendia com aquelas agressões, né? Gandhi, ele certamente compreendia os agressores, aquelas pessoas que o ofendiam, como sendo irmãos que agiam na completa ignorância, né? Como doentes da alma, né? E a história nos traz inúmeros personagens que deram seus exemplos de perdão, são personagens de grande elevação espiritual. E agora me vem à lembrança um episódio envolvendo os dois grandes tenores, né, mundiais, né, Plácido Domingo e José Carreira, né? O Plácido Domingo, madrilenho, e o Carreira, ele era catalão, ele era de Barcelona, né? Então, pedir licença a vocês para a gente poder ler um pouco dessa história, né? Então, todos nós sabemos que há uma grande rivalidade, né, na Espanha, em razão de que os catalães, entre os catalães e os madrilenhos, né? Sendo que a Catalunha, ela sempre luta para se tornar uma nação independente, né? E Carreiras e Plácido Domingo, eles não fugiam à regra, né? Então,
o Carreiras, ele buscava os interesses da Catalunha e Plácido Domingos os interesses de Madrid, né? Então, em 1984, por essas questões, né, questões políticas, né, eles acabaram tornando-se inimigos. Sempre muito requisitados em todas as partes do mundo, ambos faziam constar em seus contratos, após este episódio, que só se apresentariam em determinado show se o desafeto não fosse convidado. Em 1987, Carreiras ganhou um inimigo muito mais implacável que Plácido Domingo. Ele foi surpreendido com o quê? Com um diagnóstico terrível, né? Leucemia. Sua luta contra o câncer foi sofrida e persistente. Submeteu-se a vários tratamentos, transplantes de medula, né? Troca de sangue. Ele viajava constantemente à América do Norte para poder fazer o seu tratamento. E ele, sem poder trabalhar, apesar de que ele tinha uma fortuna razoável, né, os altos custos, né, que envolveram o seu tratamento, com as viagens, etc., então aceleraram o quê? O encolhimento das suas finanças, né? Praticamente sem recursos, foi informado de uma fundação em Madrid que apoiava unicamente as pessoas que necessitavam do tratamento da leucemia. Então, através do apoio da Fundación Hermosa, ele conseguiu a cura e ele voltou a cantar. Em retribuição ao apoio que ele recebeu, tendo reiniciado, né, a sua trajetória artística novamente, ele resolveu associar-se a essa fundação e contribuir junto a ela em razão de tudo aquilo que ele recebeu para a cura da sua leucemia. Só que ele acabou tomando conhecimento dos estatutos quando ele foi se filiar e descobriu o quê? Que o fundador, o maior contribuinte e presidente da fundação, quem era? Senão o seu desafeto, Plácido Domingo. Seus amigos fizeram chegar então ao conhecimento de Carreiras, né? Ainda que a entidade ela tinha sido criada por Plácido inicialmente só para atender Carreiras. E o primeiro, Plácido, manteve-se no anonimato para não constranger a ter que aceitar auxílio de um inimigo. O mais lindo e comovente, né, entre os dois foi um encontro imprevisto por parte de Plácido em uma de suas apresentações em Madrid, onde Carreiras interrompe o evento e humildemente, ajoelhando-se aos seus pés, pede desculpas e o agradece em público. Plácido levanta-o e com um forte abraço, os dois selam, naquele instante, o reinício de uma maravilhosa e grandiosa amizade. Em uma entrevista de Plácido Domingo, uma repórter indagava por que ele criou, então, esta fundação, né, num momento em que ele iria o quê? Beneficiar um inimigo. Ainda reviveu um artista que poderia fazer alguma concorrência, né? E a resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como essa não se pode perder. Então é um exemplo de um espírito grandioso e generoso, praticando na essência o quê? O Evangelho de Jesus, né? E que a gente possa, no nosso dia a dia, através desses exemplos, procurarmos substituir então o homem velho que está enraizado dentro de nós pelo homem novo das grandes virtudes que nós temos que buscar, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os bons amigos nos estimulem, né, a reconciliação, o perdão incondicional e principalmente o amor aos nossos irmãos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. O evangelista João, no seu capítulo 4, versículo 21, nos presenteia com essa máxima. Pela oportunidade, meus amigos, muito obrigado e fiquem com Deus.